Olá, queridos amigos que nos assistem pelos canais da nossa casa Espírita Círculo da Luz. É uma alegria, uma honra estarmos novamente aqui para transmitirmos os ensinamentos de Jesus Cristo através da codificação de Allan Kardec. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. A tarefa que nos foi repassada nesta exposição doutrinária é muito interessante, aliás, como todas, né? Fala sobre, o tema é a justiça divina, especificamente a lei de Talião e a justiça divina. Então, falar sobre justiça é algo sempre muito empolgante, seja de qual ponto de vista nós enfoquemos a questão, seja do ponto de vista da justiça dos homens, seja, em especial, no que tange a nossa exposição, quanto à justiça, a infalível justiça divina. Esse tema, amigos, está proposto no Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, que fala da lei de destruição. No capítulo 6º, fala de pena de morte. Então nós vamos abordar essa questão da justiça divina, da justiça dos homens, e especificamente abordando também a temática da pena de morte, que está nos artigos 765 do Livro dos Espíritos. Mas antes, a questão 875 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte questão aos espíritos: como se pode definir a justiça? Resposta dos espíritos: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. 875A, pergunta Kardec: e o que é que determina esses direitos? Resposta: duas coisas, a lei humana e a lei natural. Lei natural entendida aqui como a lei universal ou a lei de Deus, esculpida na natureza, por isso, lei natural. Então, nós já vimos aí que esse conceito que os espíritos nos deram é um conceito muito parecido com o conceito que Justiniano tinha de justiça, né? Se aprende lá no início da faculdade de Direito. Justiça é dar a cada um o que é seu de direito, né? É respeitar o direito de cada um, e o limite de cada direito é até onde começa o direito do próximo, né? Isso é uma questão muito tranquila, e é uma questão que foi repetida pelos espíritos superiores, né? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E onde é que são determinados esses direitos? Ou seja, Kardec pergunta quem tem mais direito, quem tem menos direito. Então ele já aborda uma questão mais aprofundada. E os espíritos respondem: bom, esses direitos eles estão esculpidos ou na justiça, nos códigos humanos, né, na lei humana, ou na lei natural, que é a lei divina. Né? Então, os direitos possuem duas vertentes, né? Os direitos postos na lei humana, na sociedade humana, e as leis postas por Deus em todo o universo. Então vejam que há uma diferença enorme de graus aí nas duas justiças e nos dois tipos de direito. Por quê?
Porque nós sabemos que a justiça humana, as leis humanas, elas são mutáveis conforme o progresso da sociedade, né? Então, as leis, elas vão mudando todos os dias, todos os meses, todos os anos, né? A gente percebe isso na nossa sociedade. Por quê? Porque a sociedade humana, ela está sempre em constante evolução, em constante transição. Como o direito serve para o regramento da vida em sociedade, é óbvio que essas leis devem ir acompanhando o crescimento moral da sociedade. Né? Bom, e o que nós vamos dizer então da lei divina? Bom, quanto à lei divina estabelecida por Deus, que é a inteligência suprema, nós o sabemos também através da codificação espírita, que os espíritos nos respondem que a justiça divina, ela é uma justiça imutável, infalível, porque Deus é soberanamente bom e justo. Portanto, a sua divina é inteiramente justa e misericordiosa. Tá? Então, há uma diferença muito clara aí. Ó, principal, as leis humanas são mutáveis, estão toda hora mudando. As leis de Deus, por outro lado, são imutáveis. Não mudam conforme a sociedade, porque são leis de natureza moral, são leis de natureza espiritual, que já estavam grafadas no universo quando da sua criação, né? Quando Deus, que é a inteligência suprema, soberanamente bom e justo, criou o universo, criou com ele todas esse conjunto de leis que regem a vida, não só nesse planeta, como regem a vida no universo inteiro e por todas as épocas, né? Eternamente. Então essa é a primeira divisão. Bom, mas o nosso tema é Lei de Talião e a Justiça Divina. O que tem a ver com Lei de Talião? Bom, Lei de Talião, para aqueles que não o sabem, é aquela máxima que diz olho por olho, dente por dente. E é exatamente isso. Um olho por um olho, um dente por um dente. E poderíamos prosseguir. Uma mão por uma mão, um dedo por um dedo, um braço por um braço. Né? Então, nós logo podemos perceber que isso é uma coisa muito antiga. A lei de Talião é algo que remonta ao Código de Hammurabi, que era um rei babilônico que reinou 1770 anos antes de Cristo, quase 2000 anos antes de Cristo. E esse rei fez questão de colocar consignado em pedras esses códigos, né? Então, essas leis esparsas, leis costumeiras, leis morais, leis orais, costumes daqueles povos, e que ele fez questão de inscrevê-las, todas elas, e é um dos primeiros códigos que se tem notícia, pelo menos escrito na humanidade, que é o Código de Hammurabi. Nele, a lei de Talião estava lá grafada, né? Olho por olho, dente por dente. Existe até uma brincadeira que diz que se nós seguirmos essa lei de Talião na íntegra, olho por olho e dente por dente, viveríamos todos nós numa sociedade de caolhos e de desdentados, né? Porque todos nós praticamos faltas. Não há um ser perfeito. O Espiritismo já nos explica muito bem. Somos seres imperfeitos, caminhando encarnação após encarnação, rumo à perfeição. Rumo à perfeição, que é algo ainda muito distante de nós
habitantes do planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Portanto, como somos seres imperfeitos, vivemos errando, né? E erramos duplamente, com base nos dois tipos de justiça. Erramos com base com relação à justiça dos homens, né? E aí existe a justiça propriamente dita para refazer os erros e aplicar as penas. E erramos, especialmente, com relação aos códigos morais do universo, que são as leis divinas. Muitas vezes, no silêncio, nós erramos, mas nós não enganamos a Deus e teremos que reparar, centavo por centavo, todos os nossos equívocos relativos à lei divina. Porque a lei divina está inspirada na lei de causa e efeito, que é uma das leis, das 10 leis morais que Deus inscreveu no universo, que é a lei de causa e efeito. Muito parecida com a lei de Isaac Newton, que é essa: a toda ação existe uma reação correspondente. Então, o universo funciona exatamente desta maneira. A toda ação que nós provocamos no universo através do nosso livre-arbítrio, existe uma reação também desse mesmo universo. Portanto, se nós praticamos boas ações, bons pensamentos, boas palavras, e nós auxiliamos este universo como co-criadores que somos de Deus, obviamente o retorno que esse universo nos trará será um retorno benfazejo, de coisas boas, de coisas alegres, de coisas construtivas, de progresso, de amor e de paz, de felicidade. E se nós, por outro lado, vivemos contrariando as leis de Deus, provocando o mal, falando o mal, pensando o mal, praticando o mal, desconsiderando as mais básicas leis dos homens e as leis divinas, como o amor ao próximo, como Jesus Cristo nos ensinou, como fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. E do ponto de vista negativo, não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito para nós. Se nós contrariamos essa lei prejudicando os nossos irmãos, é óbvio que a colheita, como já diz a sabedoria popular, né? A colheita não será de flores se nós só plantamos espinhos. E aí esse mesmo universo jogará de volta para nós, nesta encarnação ou em outras encarnações, tudo isso de ruim que nós provocamos, nós próprios, por nossa incúria, por nossa desídia, por nossa ignorância ou por nossa maldade, através do nosso livre-arbítrio. Né? Então, é o que se diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, porque ninguém colhe onde não planta. E ninguém colhe aquilo que não planta. Então, é importante que nós pensemos detidamente sobre essas coisas, se nós queremos, e todos nós queremos ser felizes, alegres, ser saudáveis, física e emocionalmente, né? Nós temos que começar, se é que não fizemos, a plantar coisas boas ao nosso derredor, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na sociedade, em todos os lugares por onde passamos. Vamos plantar sementes boas para termos boas colheitas. É preciso dizer também, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele derrogou expressamente a lei do talião. Antes ainda, devemos dizer que a lei de talião já foi um avanço,
todos aqueles que são estudantes de direito ou profissionais da área do direito que já estiveram nas cadeiras, né, das faculdades de direito, sabem que lá nos semestres iniciais, sobre a questão do direito penal, sobre a questão das penas e dos crimes, nós vamos perceber que a lei de Talião ele é uma evolução no sentido que, ao tempo das tribos e ao tempo da falta de regramento sobre essa vingança, né, sobre essa retribuição com a pena, onde a pena não era estatal, onde a justiça era feita pelos homens e pelas tribos, pelos grupos de indivíduos, né? Nós sabemos que nessas priscas eras a vingança ela era desproporcional ao ato praticado. Portanto, se uma tribo invadisse a outra tribo e estuprasse, violentasse uma mulher, essa tribo atingida se reunia e fazia o revide, a vingança desse ato cruel, e aí estuprava 10 mulheres da outra tribo, né? Se uma tribo fosse até outra tribo e matasse um indivíduo, essa tribo se reunia, se preparava e, em vingança, podia atacar a outra tribo, a primeira agressora, e matar 10 indivíduos daquela tribo. Então, não havia proporção, não havia nenhum regramento quanto a essa vingança, né? O fato de que a sociedade sempre aceitou que matar alguém, que estuprar, que roubar, são crimes e que merecem algum castigo, né? A pena é uma medida civilizatória, né, para tentar coibir essas atitudes negativas dos homens, né, desde da antiguidade. Só que não havia regramento, então a tribo ofendida, que teve uma pessoa morta, se achava no direito de invadir a outra tribo e queimar as casas e matar muito mais do que uma pessoa. Então, nesse sentido, é que a lei de Talião, quando estabelece um olho por um olho e um dente por um dente, ele estabelece uma proporcionalidade. Portanto, se uma tribo matou uma pessoa de uma tribo B, a tribo B teria o direito de revidar matando apenas uma outra pessoa, né? Havia uma equivalência entre a ação e a reação. Nesse sentido é que a lei de Talião já foi um avanço. Mas Jesus Cristo, quando aqui esteve já há 20 séculos, né, ele nos deu um outro ensinamento muito claro sobre a lei de Talião. Ele disse: porque a lei de Talião estava escrita no Antigo Testamento, nos livros do Êxodo, nos livros do Levítico e nos livros do Deuteronômio, né? Então já havia um conhecimento desta lei de Talião. Mas Jesus, como ele veio implantar a lei de amor, de perdão, de humildade, de tolerância, que nós não aprendemos até hoje, Jesus expressamente, ele diz, está lá em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 46. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, ou seja, ele refaz. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, oferece a outra, né? Na tradução de Haroldo Dutra. E àquele que deseja te levar a juízo para te tomar a túnica, deixa-lhe também o manto. Ou seja, está falando até das querelas judiciais.
E quem te compelir a caminhar com ele 1 milha, vai ainda com ele outra milha. Diz ele ainda: dá ao que te pede, e não des as costas ao que deseja tomar-te empréstimo. Quer dizer que se aquele vizinho, aquele parente te chegar para pedir um empréstimo, não lhe dê as costas. É o que diz Jesus. E mais do que tudo, ele arrebata: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então a lei dos fariseus, a lei dos hebreus, a lei dos escribas era essa: olho por olho, dente por dente. Vingança, exatamente, não era perdão, era vingança exatamente na mesma medida. E depois era assim, ó: ama os que te amam e odeie os que te odeiam. Era assim. E até hoje, me parece que a sociedade, 2000 anos depois, continua a não entender o chamado de Cristo. Cristo expressamente revogou a lei de Talião. Ele disse: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E eu, porém, vos digo, de novo ele dá uma outra ordem, um outro mandamento: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Orai por aqueles que te caluniam, te perseguem, a fim de que te torne filhos do nosso Pai que está nos céus, e que faz com que o sol se levante para os bons e para os maus, e que a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. Pois se amar somente aqueles que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem assim também os publicanos? Ou seja, Jesus desce a minúcias. Ele diz que nós devemos superar o paradigma do olho por olho, dente por dente, porque senão nós vamos constituir uma sociedade de caolhos e de desdentados. E que nós devemos deixar de lado essa história de amar só os que nos querem bem e odiar os nossos inimigos. Né? O Brasil parece que está bem assim, o mundo parece que está bem assim. Nós e eles, esse apartamento, essa divisão, né, entre bons e maus, quando nós sabemos que todos nós somos bons e maus ao mesmo tempo, e que todos nós no planeta inteiro constituímos uma única família, somos todos irmãos em Cristo Jesus, em Deus, nosso Pai de amor e misericórdia. Portanto, Jesus foi muito claro às pessoas que não querem entender. Chega dessa história de amar só quem te ama. Porque se tu fizer só isso, qual é a diferença dos publicanos, ou de um criminoso, ou de entre as religiões, ou entre os ateus? Qual a tua diferença no mundo se tu só ama quem te ama? Isso os animais fazem. E nós não somos animais irracionais. Nós somos animais racionais que devemos deixar de agir por instinto e passarmos a agir pela inteligência, pela razão. Porque Jesus também nessa mesma passagem disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E ele diz mais. Ele diz que faça isso para ser digno de ser chamado filho de Deus, filho do nosso Pai que está no céu. Que esse Pai faz que a chuva caia só sobre os bons? Não. Esse Deus faz com que a chuva caia sobre os bons e sobre os maus. E esse mesmo Deus, no outro dia, faz com que o sol se levante só para os justos? Não. O sol nasce para os justos e para os injustos. Isso é uma lei de Deus. O sol nasce para todos. A chuva vem para todos. O mundo foi criado para todos, porque todos são filhos de Deus. Não há divisão no reino de Deus. E Deus não quer a morte do pecador, mas sim a morte do pecado.
Portanto, quem somos nós para ficarmos julgando quem é bom e merece o nosso amor, ou quem é malvado e não merece o nosso amor, não merece a nossa consideração, merece o nosso ódio? Isso era antes de Cristo. Ninguém pode se dizer cristão se não cumprir o que o Cristo disse na íntegra. Entendeu? Entendemos? Nós temos que entender essas questões. Não é só amar quem nos ama, é amar os nossos inimigos, é amar na última das potências. Esse é o amor que constrói. Esse é o amor que Jesus Cristo veio ensinar e que os homens de todas as religiões ainda não conseguiram entender. Estão vivendo no olho por olho, dente por dente. Praticantes dessas religiões. Estão vivendo ainda, praticam a guerra, matam irmãos em nome de Deus. E ninguém mais que pisou esse planeta falou tanto em vida como Jesus Cristo. Ele nos prometeu vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu trago a vida em abundância. Então, se nós ouvirmos Jesus, lermos Jesus, entendermos Jesus e praticarmos o seu evangelho, nós vamos estar muito próximos da prática da justiça divina. Então, falando em pena de morte, não devemos esquecer, inclusive, que Jesus Cristo foi a principal vítima do madeiro infame, o crucificado sem pecados. Ele foi vítima da justiça dos homens daquela época. Não devemos esquecer aqueles que pregam hoje a violência, o encarceramento, a pena de morte, os armamentos, essa vingança, quando nem conhece as pessoas, só ouviram falar pela televisão. Que ódio é esse? Da onde surge esse ódio? Com pessoas que merecem a nossa compaixão, se é que nós somos cristãos e se é que nós somos espíritas. Então, na questão 760, irmãos, do Livro dos Espíritos, sobre a pena de morte, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Ou seja, Kardec queria saber se iria acabar um dia a pena de morte, né? A resposta dos espíritos: incontestavelmente desaparecerá, e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda distante de vós. Então, os espíritos dizem de forma muito clara: a extinção da pena de morte é um progresso. Já dizia o Marquês de Beccaria, a tendência das penas é a sua completa extinção com a progressão da sociedade. Então, a pena de morte é um câncer que, felizmente, o Brasil não adota, mas tem pessoas irracionais invocando sei lá que tipo de direito, sei lá que tipo de religiosidade, de que quem mata tem que matar. A Deus pertence a justiça divina e perfeita, e os homens possuem uma justiça muito imperfeita ainda. Então, a grande maioria das sociedades contemporâneas não contemplam mais a pena de morte. Pergunta 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida.
Não usará ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Olha a pergunta de Kardec, né? Essa pergunta vai de encontro a essas pessoas que gostam muito de falar em pena de morte, né? Resposta dos espíritos: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Então, os espíritos foram muito curtos e muito precisos. Primeiro, porque Kardec invocava a lei de conservação. E eu vejo, já tive a oportunidade de debater com alguns conhecidos e amigos espíritas que alegam que são a favor da lei de armamentos, são a favor de que todo cidadão ande armado, e dizem que são espíritas e dizem que são cristãos e alegam essa lei de conservação. Me parece que não leram atentamente a questão 761 do Livro dos Espíritos, e eu vou ler novamente. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Sim. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso, ou seja, quando mata alguém? Os espíritos respondem: há outros meios de se preservar do perigo que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Quando você mata, você elimina a vida daquele sujeito. Não há mais nenhuma possibilidade de ele se arrepender. Só quem dá a vida é Deus. E só quem pode tirar a vida é Deus. Por isso, eu me surpreendo negativamente com esses co-irmãos que defendem o armamento e a pena de morte, alegando a lei de conservação. Não é com base na lei de conservação, porque Deus, Jesus Cristo, quando aqui esteve, só disse o seguinte: amai os vossos inimigos. Quando alguém lhe bater na face direita, ofereça também a face esquerda. Então, Jesus em nenhum momento disse para matar o outro irmão, que é nosso irmão. Então, não me venham falar em nenhuma doutrina cristã e muito menos de doutrina espírita que justifique a pena de morte ou a utilização de armas para tirar a vida de alguém a pretexto da lei de conservação. Leiam atentamente a questão 761 e todo o evangelho do Cristo, que é um evangelho de amor e não de morte, é um evangelho de vida. Na sequência, irmãos, Raul Teixeira também tem um livro muito interessante. Raul Teixeira possui um livro muito interessante que fala de justiça e amor. E nesse livro, ditado pelo Espírito Camilo, ele apresenta uma observação muito importante sobre essa questão, né? Ele diz: em virtude da visão materialista e ateísta das chamadas sociedades cristãs, olha que absurdo, né? Visão materialista e ateísta das chamadas sociedades cristãs, que alimentam esse tenebroso paradoxo, o Estado institucional e as massas ignoram que a pena de morte, quando estabelecida, somente ao corpo físico destrói. Então, nós espíritas e espiritualistas em geral temos que perceber isso, quem defende a pena de morte. Quando se mata alguém, e nós sabemos que a morte não existe, nós matamos o corpo físico, mas este ser continua existindo espiritualmente. Desencarnados, diz Raul Teixeira, os antigos malfeitores da sociedade investirão contra ela de outro modo, passando a influenciar outros indivíduos igualmente revoltados ou com fortes inclinações para os mesmos desmandos, o que implica sempre no processo cíclico da violência em todos os níveis sociais. Então, matando o inimigo, já diz o Evangelho, matando um criminoso,
nós estamos entregando ele de forma espiritual para que exerça influenciação espiritual sobre outros seres revoltados, inflamando ainda mais esta chama da violência, que é uma chaga da sociedade contemporânea. Mais adiante, aduz Raul Teixeira, não foi sem razão que o celeste guia propôs ao homem do mundo que a sua justiça deveria ser maior do que a dos fariseus e dos escribas. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 20, a fim de que a paz do reino dos céus lhe visitasse o íntimo. Então Jesus, em outra oportunidade, também falou de forma muito clara, a justiça dos homens, se quiserem ter paz no coração, deve ser melhor que essa justiça dos escribas e dos fariseus. Tanta razão tinha Jesus que foi morto por essa justiça dos fariseus que o pregaram na cruz. Então ele diz que a justiça dos homens tem que ser melhor que essa dos judeus e dos fariseus, né? Digamos assim. Nesse sentido, encontramos a perfeição na lei de causa e efeito, que das sublimes esferas de luz impõe a cada alma resgate os seus débitos. Então, pessoal, nós, enquanto cristãos, enquanto espíritas, quando vemos uma notícia num jornal, no rádio, na televisão ou através das redes sociais, não devemos nos revoltar com esse irmão que causou essa infelicidade. Porque o ato infeliz dele reflete diretamente no seu espírito e no seu perispírito e nas leis universais. Não se preocupem, porque a lei divina, ela é infalível. Por que razão um espírita ou um cristão de qualquer religião pode estar praguejando contra um criminoso? Se Jesus Cristo disse bem claro, amai os vossos inimigos, e especialmente se nós nem conhecemos a vítima. O crime às vezes aconteceu lá no Amazonas, o crime aconteceu no Rio de Janeiro, a léguas de distância de nós, nós não conhecemos a vítima, nós não conhecemos o algoz. Por que cargas d'água nós nos revoltamos e queremos que essa pessoa pague com a morte? Isso é ser cristão? Foi isso que Jesus Cristo ensinou? Ou nós já vimos aqui, de tudo que já foi dito aqui, que Jesus é puro amor e que a justiça divina é pura, infinita e justa e que ela dá conta de tudo? Porque Jesus também já disse, nada passará, nem um centavo de débito com a lei divina de que não será cobrada. Então não nos compete a nós, no máximo compete a justiça dos homens. Deixa a polícia, o Ministério Público e a justiça julgar esse indivíduo, né? Não atormente o teu espírito com essas coisas, porque tu tens mais do que se preocupar, que é com as tuas próprias faltas. Alguém de nós é perfeito? Jesus Cristo, aliás, não falou de forma clara em outra passagem, não julgueis para não serdes julgados. Especialmente no caso da mulher adúltera. Não queria o marido traído e todos aqueles fariseus e judeus e hebreus lapidar, ou seja, tirar pedras, matar aquela mulher adúltera a pedradas? E não foram eles tentar Jesus Cristo? Jesus, mestre, essa mulher traiu, diz a lei que nós devemos lapidá-la. O que o Senhor diz? Queriam trair Jesus Cristo, porque se Jesus diz, sim, a lei deve ser cumprida, podem matá-la, ele estaria revogando a sua lei de amor. Né? E, no entanto, se ele dissesse simplesmente, não, vocês não têm direito de matá-la, sem explicar,
também estaria contrariando a lei da época e também iria ser crucificado antes do tempo. Ele simplesmente olhou para baixo, escreveu na areia e disse: aquele que estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra nessa mulher. E todos aqueles que estavam com pedra nas mãos para matar aquela mulher largaram suas pedras. Pela imposição moral de Jesus Cristo, ele disse: alguém de vocês é perfeito? E eu hoje, nessa exposição, posso cobrar daqueles que estão me ouvindo. Por que cargas d'água tu olhas esses programas e acha que tem o direito de julgar esse criminoso? Por acaso tu se achas melhor do que esse criminoso? Ou somos todos iguais? Todos temos defeitos e todos temos virtudes. Deixe o julgamento para a lei dos homens e para a lei divina, do qual esse criminoso jamais vai escapar. E vai cuidar dos teus afazeres e do teu espírito, porque nós estamos encarnados por uma misericórdia divina para cuidar de repelir as nossas más tendências. Porque nós somos criminosos e temos muitos resgates com a justiça divina. E mais, devemos lembrar que a justiça divina, quando ela atua, a misericórdia divina atua para minimizar. Lembremos aquele caso de um livro de André Luiz, que eu não lembro agora, onde um trabalhador espírita perdeu um dedo no trabalho, numa máquina, e todos os colegas de casa espírita dele disseram: oh, mas o fulano é tão bondoso, tão caridoso, perdeu um dedo, por que Deus fez isso? E aí na reunião espírita do outro dia, da outra noite, naquela reunião onde trabalhava esse sujeito que perdeu o dedo, os espíritos se manifestaram, o mentor da casa disse: olha, na verdade nessa existência ele realmente é muito bom, mas na existência passada ele era um senhor dos escravos, que quando um escravo perdeu um cavalo dele, ele mandou quebrar o braço do escravo no moinho, na moenda. E os ferimentos foram tão grandes que esse escravo veio a falecer. E aí ele contraiu esse débito com a lei divina e acertou ele próprio que na próxima encarnação ele também iria perder o braço direito. Mas como ele foi muito bom e honesto e cristão nessa nova existência, a misericórdia divina interviu, não para colocar uma pena mais grave, mas interviu para suavizar a pena dele. E aí, em vez de um braço, ele perdeu somente o dedo. É por isso que nós temos que enxergar a justiça divina do ângulo das nossas vidas, da imortalidade, do ser imortal que nós somos. E sabemos que Deus é um Senhor e um juiz tão misericordioso que ele nos permite pagar as nossas dívidas com a lei aos pouquinhos. Então não nos revoltemos em momento nenhum com a lei divina. Ao contrário, mais feliz e serenos seremos quanto mais confiarmos e entregarmos toda a nossa vida a Deus, que é Pai de amor, de bondade e de justiça. Justiça infalível, irmãos. Então, vamos encerrando essa nossa exposição. Espero que tenhamos conseguido passar esta questão e vamos, todos nós, cristãos e espíritas, rezar, orar por todos aqueles que erram com a lei dos homens e com a lei divina, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos imperfeitos e precisamos demais da misericórdia divina. Não acusemos os nossos irmãos porque não nos compete. Voltemos
o olhar para dentro de nós mesmos, para nos conhecermos, percebermos os nossos defeitos que ainda trazemos na alma e sigamos o Evangelho do Mestre Jesus para nos melhorar, acreditando piamente na sua eterna, infalível e misericordiosa justiça. Muito obrigado, que assim seja.